Bom dia. Estou feliz nessa manhã. E sempre feliz porque Cristo habita em mim e pode habitar em você. E nesta manhã eu quero fazer menção da palavra de Deus, amado, para trazer sobre vós uma poderosa palavra da parte do Senhor, a qual está no meu coração. E eu tenho visto que o Senhor Jesus a cada dia se torna mais próxima da sua volta. E até mesmo alguns cristãos, por estarem ainda com as suas visões escurecidas, desejam até que Cristo não volte ainda. Mas aqueles que estão preparados anseiam pela volta do Messias, pela volta do Cristo. Desejam ver o seu Senhor, porque a Bíblia diz que nós o veremos como Ele é. E pelos sinais que o Senhor Jesus tem deixado para nós, está muito próximo a sua vinda. E eu quero trazer nessa palavra, meu amado, para despertar você, para que você também esteja atento a esta tão iminente volta de Cristo. Porque o mundo, você já percebeu que já a igreja santa, lavada e remida do Senhor, já não pode mais permanecer neste mundo, porque está sendo afrontada com o pecado. Assim como o anjo entrou ali em Sodoma e Gomorra e tirou Ló, também está apressando-se para tirar o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro, aqueles que se arrependeram da sua vida ímpia, para irem morar com o Senhor para sempre no céu. Esteja atento, amado, não sou melhor do que você. Apenas o amor de Jesus Cristo derrama no meu coração uma grande vigilância, uma grande vontade de despertar você para que você não perca. Então nós estaremos abrindo nossas Bíblias agora no livro de 1 Coríntios. Eu espero um pouquinho você abrir se você quiser acompanhar. Veja bem, capítulo 6, versículo 9 ao 10. Veja o que diz essa palavra. Primeiro, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, e nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E vamos ler também o capítulo de Gálatas, capítulo 6 e o 20, capítulo 20. Amados. Capítulo 5, versículo 20. Que diz assim: a idolatria, a feitiçaria, a inimizades, porfia, ciúmes, iras, discórdia, dissensões e facções. 21, versículo. Invejas, bededices, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus aos tais coisas que praticam. Vamos também ler Apocalipse capítulo 22. Apocalipse, nós sabemos que é um livro da esperança da igreja. É aquele que traz a esperança para a igreja e o juízo de Deus para aqueles que desejaram permanecer levando uma vida pecaminosa. Que diz assim, ó, capítulo 22, e versículo 15. Fora ficarão os cães, os feiticeiros e os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então, amados, isso é um livro. O que eu li aqui agora é um caso muito sério. Veja bem, por causa da prática de todas essas coisas, Cristo
Deus, na forma de Cristo, foi preciso, por amor, vir a este mundo para morrer no nosso lugar, para que você saiba o quão é grave o pecado na vida do homem, o quanto é perigoso o pecado na vida do ser humano, que foi necessário que o próprio Deus descesse de sua glória, se esvaziasse de si próprio, para vir a este mundo, se entregar em nosso lugar, para morrer, porque só assim ele poderia satisfazer a justiça de seu Pai, de Deus, porque para atender a justiça de Deus era preciso um sacrifício vicário de alguém justo e que não se contaminou com o pecado. Conforme as ovelhas que foi passada para Moisés, para que ele pudesse, no depois do tabernáculo, sacrificar, as ovelhas não podiam ter manchas, tinham que ser perfeitas, porque Deus não aceita nada imperfeito. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero trazer essa palavra para você, que nem ladrões nem avarentos. Essa primeira, querido, nós temos visto nos últimos dias as pessoas correndo atrás de riquezas, estão indo para a igreja não pelo que Cristo é, mas pelo que Ele pode dar. Hoje, nas igrejas, nós não vemos mais se pregar o arrependimento, a santificação. Não, nós não vemos, mas vemos pregar lá, é a corrente da prosperidade, é a campanha disso, a campanha daquilo, nada contra, querido, desde que nós entendamos que o nosso Deus, Ele é santo e que precisamos nos abster, nos afastar, nos distanciar do pecado, porque a Bíblia diz que sangue e carne não entrarão no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E avarento, você muitas das vezes pode ver que o rico ele tem uma certa avareza, o coração dele está depositado no tesouro. Onde está o tesouro do rico está o coração. Por isso a Bíblia diz que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É por isso. E certa feita Jesus estava ensinando, se aproxima dele um homem rico e diz: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: como entendes a lei? Amar ao teu Deus de todo o teu coração. É verdade, e ele sabia. Ele disse: eu guardo todas essas coisas. Então Jesus olhou para o coração dele e viu que tinha algo que estava impedindo ele de herdar a vida eterna. E Jesus afirma para ele: então está bem, muito bem, você falou o que realmente é a verdade. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Vende tudo que você tem e dá aos pobres. Muitas das vezes, quando lemos essa passagem, acreditamos que o Senhor Jesus Cristo, na realidade, estava mandando aquele homem vender literalmente as suas coisas e dar para os pobres. Não, querido. Jesus percebeu que o coração dele estava junto com o tesouro financeiro dele. Jesus queria dizer para ele: tira o teu coração das riquezas que você tem e coloca o teu coração no reino do Senhor. Deixa que a palavra de Deus entre nele e transforme a sua vida. Coração, amado, nós sabemos que é o nosso entendimento, o intelecto, a mente do homem, que é onde a Deus sonda. Ali que está toda a tua vida gravada no decorrer. E continuando: nem os bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nós sabemos que muitas pessoas sabem que é necessário que dizimemos na casa do Senhor, não por obrigação, como diz 2 Coríntios 9,7, mas por alegria. E o dízimo, muitos dizem: ficou no Velho Testamento, era obrigatório, hoje já não é mais. É verdade, não é mais. Mas eu pergunto aos irmãos: quanto foi que Jesus cobrou de nós para vir a este mundo e morrer na cruz? Sabe o que a Bíblia diz? Que é um favor imerecido, algo que nem eu e nem você merecia. Mas ele fez isso com amor e alegria, porque ele queria resgatar a nós do pecado e nos dar, restituir
a vida eterna, a qual nós perdemos ali no Jardim do Éden, como demos ouvido a Satanás, Adão e Eva. Então Jesus veio de graça, ele não cobrou nada. O dízimo agora é uma coisa à parte que você, por alegria a Cristo, pelo que ele fez, porque tudo, o ouro e a prata, pertence ao nosso Deus. Em gratidão, nós precisávamos dar até, ao invés de 10%, dar 90%. Porque quem nos sustenta nessa terra é o Senhor. Eu não tenho condições de prever um dia a mais de vida para mim, ou 10 dias, mas sim eu dependo do Senhor, porque é Ele que me sustenta. No momento que Ele quiser, Ele vai dizer, chegou o teu tempo aí. E eu não vou poder me sustentar com nada que eu tenho, nem com dinheiro, nem por ser uma boa pessoa, porque eu dependo de Cristo. E a Bíblia diz que os avarentos é aquela pessoa que não compreende. Nós sabemos que a obra de Deus, ela é mantida por nós fiéis em gratidão, porque a graça, para quem ainda não sabe, chama-se um favor imerecido. Foi algo dado de graça por amor a alguém que não era merecedor, porque sempre fomos pecadores, como diz o livro de Romanos, capítulo 6, que todos pecaram e destituídos da glória de Deus estamos. Então, eu estou vendo numa igreja hoje que muitas das vezes as pessoas estão relutando, se negam a entregar o dízimo que não é nosso, é de Deus. Eu não digo para você que o dízimo é salvação, não, querido. Mas o dízimo é uma maneira de agradecer a Deus. E agradecer e estar alegre com o Senhor e saber que Deus levantou homens para fundar igrejas, para que seja mantida por nós, porque o mundo jaz no maligno. Os governantes de nosso país, pelo contrário, não vão manter os nossos templos, mas e sim estão tramando para colocar pesadíssimos impostos sobre as igrejas, porque a avareza, a ambição está no coração dele, e a Bíblia diz que o sistema desse mundo é um sistema já que a Bíblia diz jaz no maligno, ou seja, é de trevas, de homens que tramam contra o descanso das pessoas para que não se encontre, não adore, não busque ao Senhor. É um sistema que escraviza o homem direto no trabalho, na opressão, na condução, dando dificuldades financeiras para que o homem não pare para clamar, para adorar, para estar na casa de Deus. Então, amado, é muito sério. Porque no livro de Malaquias, capítulo 10, versículo 3:10, diz, roubará o homem a Deus? Sim, nas ofertas e nos dízimos. E a Bíblia diz também que não adianta oração, não adianta eu orar, não adianta fazer nada, porque o devorador de nossas vidas financeiras, ele só sai no momento que eu abro o coração e oferto e dizimo na casa de Deus. É a única maneira ao qual eu posso parar esses demônios. Quando eu deixo de dar o dízimo na casa do Senhor, eu estou dando legalidade a Satanás, porque Satanás só trabalha dentro de legalidade. Ele não pode trabalhar na minha vida se eu for fiel, se eu for um dizimista fiel ao Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor dizendo, fazei prova de mim, você que dizima na casa do Senhor, se eu não abrir as portas e não derramar sobre a tua vida bênção sobre bênção. Olha, querido, Deus está mandando você desafiar Ele se você for um dizimista fiel. E está dizendo para nós também que nós deixaremos de ser avarento, porque no momento que eu não dou o dízimo na casa do Senhor, eu vou dar para Satanás. De que maneira? Através de farmácias, doenças, através do meu carro que vai dar problema um em cima do outro. E quando você for fazer um balanço no final do mês, você já gastou mais de 10%. Então você está financiando o inferno. Eu estou dizendo isso com base na palavra de Deus e experiência própria. Eu sou um dizimista fiel na casa de Deus. Quem quiser me dizer que eu estou errado, que diga. Mas eu quero dizer para você, meu amado, eu fiquei desempregado 1 ano e na minha casa não me faltou nada. E na hora que faltou, o Senhor supriu e mandou o patrão vir até a minha casa me chamar. Eu não fui atrás do emprego.
Através de um amigo, o patrão dele precisou e esse amigo lembrou de mim, ou seja, o Espírito Santo lembrou essa pessoa e ela veio na minha casa e eu retornei a trabalhar. E meu carro e minha saúde. Eu tenho hoje 30 anos praticamente que não vou ao médico, eu não sinto dor, eu não sinto nada. Estou com 62 anos. Então isso é a prova de abrirei a janela e derramarei bênçãos sobre a tua vida. Então, amados, é muito sério. Prosseguindo, na leitura agora de Gálatas capítulo 5, versículo 20, idolatria. Você pode dizer, pastor, eu não sou idólatra, eu não me prostro diante de imagem. Mas muitas das vezes você dá valor ao seu carro mais do que a obra do Senhor. Às vezes você cuida mais do seu carro do que zela pela obra do Senhor. Isso é idolatria. Tudo aquilo que você coloca entre você e Deus passa a ser idolatria. E tem também feitiçaria. Você diz, eu não sou feiticeiro, eu não faço macumba. Amados, a Bíblia diz no livro de Gálatas 1:8 que aquele que desobedece, a Bíblia diz que o pecado de desobediência é semelhante ao pecado de feitiçaria. Então, se você não é obediente primeiramente ao teu Deus, se você não é obediente à tua liderança espiritual, você está praticando um pecado que é semelhante ao pecado de feitiçaria. E a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino do céu. Reveja seus conceitos. Obedeça a seus pastores. Você tem espírito de discernimento dentro de você. O Espírito Santo discerne todas as coisas. Se o teu pastor estiver errado, o Espírito Santo vai te dizer que ele está errado. Então nunca se levante contra o teu pastor. É melhor que você ore ao Senhor e peça a Deus direção para ir para um outro lugar, do que você se levantar ou murmurar contra os pastores. Saíram em torno de quase 3.000 pessoas do Egito. Os murmuradores nenhum entraram no reino do céu, porque murmuraram no caminho pelo maná, pela carne, pela água. E Deus desejou matar todos. Não matou porque Moisés disse matar a mim primeiro. Eu quero dizer para você, mas quantos dos que entraram na cidade, na terra que mana leite e mel? Só Josué e Caleb e a sua descendência, seus filhos, seus parentes. Os demais morreram todos no deserto, sem alcançar a promessa do Senhor. A mesma coisa nós estamos peregrinando, porque a Bíblia diz que nós não somos daqui. Estamos peregrinando, mas quantas vezes você tem murmurado contra o seu pastor? Muitas vezes você tem murmurado contra os seus irmãos. E os murmuradores não entram na promessa de Deus. Essa palavra não é para dizer que eu sou melhor do que você, mas é o Espírito Santo de Deus que está me dando para entregar isso a você nessa manhã. Porque eu quero te ver sorridente, querido, entrando ali no reino do céu. Eu não quero que você fique. Às vezes o teu entendimento está fechado. E você acha que se murmurando contra teu pastor e desobedecendo a ele, você está desobedecendo contra o homem, você está desobedecendo contra o dono da obra, porque a igreja não é do pastor. A igreja é do Senhor Jesus. Reflita nisso. E muitas das vezes o orgulho nosso faz com que tomemos decisões como essa. Mas olha, bebedice, glutonarias. Tem crente que não pode ver comida. Coloca pratos altíssimos. Quer ver o culto mais frequentado dessa Assembleia de Deus? Que eu sou de lá. É o culto de ações de graça. Por quê? Porque tem comida. Nesse culto não falta ninguém. E é uma bênção. Depois do culto, a mesa farta está lá. Daqui a pouco a mesa, por milagre, some. Isso é uma realidade. É uma realidade. Então diz, olha, porfia, inimizade, nós temos visto isso dentro da igreja do Senhor, e a Bíblia diz que nós somos muitos membros, mas uns dos outros. Nós temos que ajudar o nosso irmão. Às vezes tem um irmão que ainda não entendeu o mistério da santificação e anda tribulosamente dentro da igreja arrumando problema, e as pessoas rejeitam, se afastam dele.
Quando seria pelo contrário, tem que se abraçar a ele, tem que chamar a ele, conversar com ele, instruir a ele, se você tem mais sabedoria do que ele, para que ele alcance o mesmo patamar de santificação que você já tem, pelo mesmo patamar de conhecimento do Senhor Jesus, das obras do Senhor. Inimizade, porfia, ciúmes. Quantos obreiros enciumados uns com os outros, como pastor? Quantos pastores, às vezes, com ciúme do obreiro por pregar melhor do que ele? Cada um tem o seu dom. O pastor não é obrigado a ser um excelente pregador. Não. O pastor ele tem que ser um administrador, porque o Espírito de Deus vai dando a ele o espírito de mansidão, de administração, e ele vai conduzindo a igreja, ele está ali para apoiar. Ele não é obrigado a ser o melhor pregador, o melhor ensinador. Não, o Espírito Santo que vai usá-lo para esse fim. Porque a igreja que está diante dele não é dele, é ovelhas do Senhor. E é Deus que cuida. Então, iras, quantas pessoas irados na igreja, que muitas das vezes, amado, prefere não tomar a Santa Ceia para não pedir perdão ao irmão, achando que isso resolve. A Bíblia diz, se você for trazer uma oferta, deixa a oferta lá no canto que o Senhor não quer ela. Ele quer a tua comunhão com o irmão. Ele quer que você deixe a oferta ali e vá se reconciliar com aquela pessoa que você teve um problema, que o coração está impedindo da tua comunhão com ele. E depois sim, volte e entregue a tua oferta e você vai ser abençoado. Discórdias e facções. Nas igrejas hoje em dia, se você observar bem, você vai encontrar grupos de pessoas que se amam, se dão bem, mas outros grupos já não se dão com aquele outro grupo. Quando se sentam, fazem questão de se sentar perto, quando se cumprimentam, abraçam-se e tal, e os outros demais da igreja parece até que não são irmãos. Pare com isso. Pare com isso, volte ao primeiro amor. Porque Jesus Cristo, quando veio a esse mundo, ele não escolheu para quem salvar, ele disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não disse A e B vai se salvar, não. Ele veio para todos. Inclusive, ele disse que não veio nem para os sãos. Ele veio para os enfermos, os doentes que estiveram em pecado. Então, mais uma vez diz, olha, a respeito das tais, vos declaro, que já outrora o vos preveni, o apóstolo Paulo falando, não herdarão o reino de Deus. Vai ser triste, meu querido, você ficar 40, 30 anos na igreja praticando esse tipo de coisa que afasta você do seu Criador. E no dia do arrebatamento você ficar. Então essa palavra é para te acordar, para te despertar. Deus colocou no meu coração essa palavra nesta manhã, eu poderia estar ali tranquilo. Mas eu fiz questão de gravar para publicar, para que você tenha esta palavra na tua vida hoje. E por fim, porque os frutos do Espírito é a mansidão, é o amor, a longanimidade. Contra essas coisas não tem lei. Ou seja, não tem nada que impeça você entrar no reino dos céus. Você vai ouvir do Senhor naquele grande dia, bem-aventurado, vindes bendito do meu Pai. Seja cristão. Não seja crente. Sabe qual é a diferença? O cristão, ele é seguidor de Cristo. Ele quer se parecer com Cristo. Nós precisamos ser imitadores de Cristo, se quisermos herdar o reino do Senhor. Entenda isso. Mas o crente é aquele que é como se fosse sócio do clube de Flamengo, de regatas, que só vai lá uma vez ou outra, não tem compromisso com o clube, só apenas de ver o jogo, não se envolve. Mas os crentes, até o diabo é, porque ele também crê que o Senhor existe. Crente, todos são porque acreditam em alguma coisa. O espírita acredita na reencarnação. O católico acredita nas imagens dos santos. Os que trabalham em centro espírita acreditam nas entidades. Mas eles nada podem fazer. Mas você que sabe que Cristo pode te dar a vida eterna, seja diferente.
Pegue a palavra de Deus que tanto você lê e aplique na sua vida. Não adianta, a Bíblia diz, se você ler a Bíblia e não aplicar na tua vida, você está enganando a Deus, não está enganando a si próprio. E por fim, Apocalipse 22, versículo 15. E ficarão de fora os cães, e mais uma vez, os feiticeiros, e os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica mentira. Começando aqui pelos cães. Quando a Bíblia fala de cães, não está falando de cachorro. A Bíblia está falando de cães gulosos. Sabe o que quer dizer cães gulosos? São esses homens que se intitulam de pastores, mas que só pregam o evangelho por dinheiro, que pegam o dinheiro da igreja e usam na prática de seus desejos. São cães gulosos que só pensam em dinheiro e nada se preocupa com a vida de nenhum dos membros. O membro entra lá e entra para cá e ele não está nem aí se está pecando ou não. O importante é o dízimo. Eu ouvi dizer que o pastor, o irmão, disse que ia viajar, ia passar uns tempos fora. Sabe o que ele disse para ele? Você pode ficar fora, só venha dizimar todo mês. Não faço questão que você esteja presente. São cães gulosos, que só pensam no dinheiro, esses pastores que estão aí pregando o evangelho de prosperidade, arrebanhando milhões de pessoas, fazendo templos enormes, faraônicos, não estão preocupados na salvação, porque o máximo que um pastor consegue pastorear, no máximo, é 100 membros. Uma pessoa com 500, com 1000 pessoas dentro da igreja, ele não sabe quem é quem, não sabe a vida, ele não pode ajudar no aconselhamento. Não, querido, não venha dizer para mim não, porque é verdade. Ele está preocupado com as ofertas e os dízimos que são altos. A quantidade de pessoas gera muita riqueza para eles. Infelizmente, são cães gulosos que não se preocupam. Não amam as ovelhas, mas amam o dinheiro que ela pode dar. E fazem propósitos e mais propósitos, porque estão pensando no dinheiro. Fazem as igrejas grandes. Quantos lugares aí sem nenhuma igreja para pregar o evangelho? E a Bíblia diz para nós irmos, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é ir de fazer templos faraônicos. Templos grandes, enormes, são templos pagãos, porque a própria palavra diz que Deus não habita em templos feitos pela mão de homens. Sabe quem é o verdadeiro templo do Senhor, do Espírito Santo? Somos nós. Jesus disse que nós faríamos sacerdócio santo para oferecermos sacrifícios agradáveis a Deus. Sabe o que é sacrifícios agradáveis a Deus? É saber, você ter a certeza que o Espírito Santo de Deus habita no teu interior, no teu corpo. Ele está dentro de você. Deus sempre desejou habitar com o homem. E os sacrifícios agradáveis, sabe o que é? É uma vida íntegra, é uma vida de respeito, de vestimentas saudáveis, de palavreados amigáveis, falar da palavra de Deus, não palavras torpes, não se sujar, não ficar devendo a ninguém, não comprar na barraca e não pagar, não dar cheque sem fundo, não fazer gato no relógio. Porque não tem como você esconder isso de Deus, que Ele está dentro de você. E há muitas pessoas nércia dentro das igrejas, praticando todo tipo de arbitrariedade, imaginando que Cristo não está vendo. Sabe o que a palavra do Senhor diz também para nós? Se nós destruirmos esse templo, que templo é esse, pastor? O teu corpo. Ele diz, eu te destruirei nos últimos tempos, nos últimos dias. Porque você destruiu um templo que não é seu. Esse templo que veio do pó é para que o Espírito Santo habitasse dentro de nós, nos santificasse e nos usasse para anunciar as boas novas. Compreendeu?
Então, amados, a Bíblia diz que nós fomos chamados como sacerdócio. O Senhor fez sacerdócio. Todos os seus atos, quando são bons, são testemunho para quem está te observando. Mas quando você é um crente que você escandaliza, que a pessoa diz, olha lá, ele está fazendo isso e é crente. A Bíblia diz que é necessário que o escândalo venha. Mas ai daquele a qual o escândalo vier, porque melhor seria que ele amarrasse uma corda no pescoço e se atirasse no mar. Porque o juízo que virá sobre você será pior do que Sodoma e Gomorra. Que Deus te abençoe. Aqui é o pastor Joelso. Sou o pastor Joelso, pela graça do Senhor. Um dia eu fui um homem pecaminoso. E eu quero dizer para você que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. É a única barreira que separa você de Deus. Porque Deus não compactua com o pecado. E hoje tem muita gente nécia dentro da igreja. Observe a palavra, a parábola das 10 virgens. Quando Deus fala 10, ele não está falando de 5 e 5, ele diz 10 virgens, ou seja, 10 crentes. Só que 5 eram prudentes, 5 fazia a vontade de Deus, 5 agia com a vontade do Senhor, 5 comprava e pagava, 5 não dava cheque sem fundo, 5 tinha compromisso com a igreja, 5 ia para a escola dominical, 5 ia para o culto de doutrina, porque ama a palavra de Deus, como o salmista diz, escondi a palavra do Senhor no meu coração para não pecar contra ti. E 5 não gostava de nada disso. 5 estava na igreja de qualquer maneira, ia para os cultos quando queria, aos domingos. Hoje que eu vou aos domingos hoje. Hoje não tem nada para fazer, eu vou para a igreja. Hoje não tem novela, hoje não tem jogo de futebol, eu vou para a igreja hoje. Essas 5 que eram prudentes, o noivo chegou e elas estavam apercebidas, porque só quem é espiritual vai ouvir o toque da trombeta. Só quem o diapasão espiritual que está no ouvido vai escutar o chamado do Messias. Por quê? Não se embaraçou com as coisas desse mundo. Mas as 5, quando perceberem, só porque viram as outras 5 sumirem, desaparecerem, vão crer que o arrebatamento era verdade, porque muitos crentes não acreditam mais na volta do Senhor. Muitos crentes não acreditam que precisa ser santo para entrar no reino do céu, porque muitos lugares estão pregando assim, olha, vem do jeito que você está e permanece, não tem problema não, o Senhor vai te salvar, porque Deus é misericordioso. É verdade, Deus é misericordioso, mas Ele é justiça também. E a Bíblia diz que hoje o Senhor é Salvador. Hoje Ele é advogado, mas quando Ele voltar não será advogado. Ele virá como juiz, justo juiz, e irá julgar. E se fores fiel até o fim, Ele vai te julgar não para te condenar, mas para te dar a coroa da vida, a coroa incorruptível, os galardões. E a Bíblia diz que você que for no arrebatamento da igreja, que o Senhor vai nos colocar, nos abençoar, juntamente com o povo judeu, os 144 mil que se salvarão, juntamente com os anjos, e iremos governar as nações. No milênio de Cristo aqui na terra, iremos governar. Mas a Bíblia diz que aqueles que ficarem serão perseguidos pelo anticristo. E o anticristo está voltando, está vindo. O Cristo que Israel espera é o anticristo que está às portas. O mundo está sendo preparado para ele, você tem visto. A Bíblia diz que ele não será afeiçoado a mulheres, quer dizer que ele é homossexual. Olhem em seu redor o que está acontecendo. Olhem que hoje há um grande apoio para que as crianças escolham, por exemplo, o seu sexo, ideologia de gênero. Após 5 anos de idade, escolha o que quer ser, se quer ser hétero, se quer ser homossexual, ou se quer ser lésbica. E essas leis estão contidas nas cartilhas que estão sendo distribuídas nas escolas hoje. O que você acha que é isso? Olha que cada ano a passeata gay ganha mais apoio. Eu não tenho nada contra homossexual, eu não sou homofóbico. Eu os amo, porque Cristo me ensinou a fazer isso.
A única coisa que eu não posso amar é a prática dos seus pecados. Mas se tiver que pregar o evangelho, se tiver que amar a um na igreja, que entrar, eu vou amar também. Eu não vou condenar, eu não condeno ninguém, porque até Cristo não condenou. Aquela mulher adúltera foi trazida para Cristo a julgar. Porque na lei o pecado de adultério era feito, realizado o julgamento com pedras. A pessoa era apedrejada. Trouxeram aquela mulher e colocaram nos pés de Jesus para que ele dissesse o que se haveria de fazer com aquela mulher. E o que ele falou? Aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ele sabia que todos pecaram, Romanos 8. Todos pecaram e destituídos da glória. Não adianta, querido, o pecado homossexual, o pecado de palavrões, o pecado de vício, de bebida. Todos são iguais perante o Senhor. Não existe pecadinho e pecadão. Tudo é pecado. E a Bíblia diz que não entrará pecado no reino dos céus. Que Deus te abençoe. Que esse vídeo possa te despertar. Não fique zangado comigo. Pelo contrário, eu te amo. Por isso que estou pregando a verdade para você. E a Bíblia diz para nós, para fechar: seguir a paz com todos. Eu não posso ser homofóbico, eu não posso rejeitar ninguém. Seguir a paz com todos. E a santificação, querido, isso é juízo, sem a qual não verás ao Senhor. Hebreus, capítulo 12, versículo 14. Se quiser conferir na tua Bíblia, confira. Sou o pastor Joelson, aqui da Grama, e que hoje essa palavra toque no teu coração e Deus derrame as bênçãos dele e abra a sua visão. Para você que é crente, para você que é cristão, perdão, porque crente é aquela pessoa que eu falei. Cristão é aquele que Jesus falou: quem quiser vir após mim, negue-se a si próprio e siga-me, carregue a sua cruz. Sabe o que quer dizer? Que servir ao Senhor nem sempre é alegria. Às vezes você passa momentos difíceis. Mas a diferença do quem é de Cristo e quem não é que nos momentos difíceis, Cristo está conosco. O Consolador está nos conformando, nos ajudando, nos consolando. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Me ajude, se inscreva no meu canal. Eu quero ganhar força, eu quero que o meu canal fique mais conhecido para que eu possa continuar pregando dessa maneira. Se inscreva no canal, não custa para você. Coloque um joinha. Amém? Você que vê esse vídeo, me dá uma força. Se você ama a obra de Deus, me dá uma força, porque eu tenho prazer de fazer isso. Eu não estou afim de lucros, não. Eu estou afim de propagar esse evangelho, já que eu não posso ir a outros países, porque meus vídeos estão sendo vistos mais nos Estados Unidos, mais na França, do que no Brasil. E eu fico feliz, porque são brasileiros que estão lá. E muitas das vezes lá não pode, não tem um tipo de palavra assim. E esse vídeo estão sendo vistos lá. Mas você que estiver assistindo, me ajuda para que eu continue. Amém? Que Deus abençoe e te dê um dia agraciado. E tua família esteja debaixo das mãos potentes do Senhor. Abençoe. Tu e tua casa servirão ao Senhor. Amém.